Olá, irmãos, boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho da Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o texto que fala sobre o endemoniado gadareno. O capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, que diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda nas cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram estar com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de perdas reais. Esse texto ele fala de um ganho muito grande que houve na vida daquele homem endemoniado, aquele homem que vivia preso, aprisionado por demônios. Mas também ele relata que algumas pessoas perderam muito com isso, né? Pessoas tiveram a sua vida em risco, pessoas tiveram perdas financeiras muito grandes, aqueles homens que cuidavam dos porcos, aqueles homens que eram proprietários daqueles 2.000 porcos, tiveram um prejuízo financeiro muito grande. E ficaram assustados com aquilo ali, né? E acabaram voltando para a cidade, voltaram correndo e disseram que não queriam mais Jesus ali, né? Chamaram as pessoas e expulsaram Jesus daquela região. Nós estamos vivendo um tempo de perdas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre nós enxergarmos além das perdas que estamos vivendo. Nós vivemos hoje perdas reais por conta dessa pandemia. Perdas de emprego, várias pessoas ficando desempregadas porque as suas indústrias, as suas empresas não estão funcionando. Perda do convívio com amigos, com familiares, com a igreja, né? Nós não podemos mais, não estamos com total liberdade para os nossos encontros, né? Perdemos a nossa liberdade de ir e vir, e também muitas pessoas têm perdido a vida, né? Nós sabemos que isso é real e isso traz dor para todo mundo. As perdas, elas estão presentes aí, elas vão deixar marcas e nós não podemos ignorar. Isso é verdade, nós estamos passando um tempo bem difícil. Mas será que podemos enxergar algo além das perdas que esse momento atual nos impõe? Precisamos pensar sobre isso. Como famílias, nós podemos experimentar um tempo
onde estamos mais juntos, mais perto, tempo maior com os nossos filhos, tempo melhor de diálogo com a esposa, com o marido, para aqueles que são casados, tempo de conversa com os pais, né? Tempo de conversa e de reflexão sobre a vida, reflexão sobre Deus e sobre o que Deus deseja para as nossas famílias. Como família, nós podemos aprender também que a saudade é algo bom, né? E que devemos valorizar mais as pessoas que estão distantes, né? Imagina como serão os reencontros com aquelas pessoas que nós amamos e que estão distantes, que alguns de nós já estão há mais de mês sem poder encontrar, né? Só falando pelo telefone, pelas mídias sociais. Então os reencontros serão coisas maravilhosas, nós vamos aprender a valorizar mais isso, né? Como profissionais, nós podemos aproveitar a oportunidade para reciclagem, né? Para aprender mais, para adquirir novos conhecimentos. Eu conheço uma empresa que ela tem feito com seus funcionários lives diárias no Instagram. E todos os dias, um dos colaboradores compartilha os seus erros, os acertos, aquilo que tem lhe trazido sucesso na carreira profissional. Isso tem agregado na vida de todos, né? As lives têm tido em torno de 300 pessoas, 350, até 500 pessoas, né? Profissionais da empresa que dão treinamento, né, online. E isso tem sido uma oportunidade de crescimento para os membros dessa empresa e tenho certeza que outras empresas também. Como igreja, nós fomos forçados a redescobrir a igreja em casa, né? A pandemia nos impede agora de estarmos juntos no templo, né? Por conta de uma série de situações, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade para retornarmos a um princípio do Evangelho, que é a igreja em casa. Imagina quando essa pandemia passar, se eu e você nós pudermos compartilhar com os nossos vizinhos do Evangelho dentro da nossa própria casa, nossos vizinhos, nossos familiares. Então, irmãos, é a oportunidade que nós estamos tendo como igreja, de que os pequenos grupos possam surgir nos nossos lares e alcançar muitas vidas, né? Vidas que não iriam lá no templo se reunir conosco no primeiro momento, mas que aceitarão um convite para tomar um café na nossa casa, um convite para compartilhar da palavra de Deus na nossa casa. Irmãos, recentemente um pastor compartilhou conosco que ele, em viagem a Cuba, descobriu lá em Cuba que o governo cubano ele proibiu a construção de novos templos e ainda dificultou ao máximo a reforma dos templos que já existiam. Então os templos atuais são muito velhos e aqueles que não têm mais condição de uso, eles acabam sendo deixados porque não conseguem mais realizar obras de reparo. E os membros das igrejas questionando alguns membros do governo, né, sobre o que eles poderiam fazer. Então, um dos membros do governo disse assim, se reúnam nas suas casas. Irmãos, era Deus falando para aquela igreja. A igreja nas casas em Cuba tem crescido de uma maneira tremenda. A igreja cubana, ela cresce nas casas, né? E Deus usou o próprio governo para falar isso. Então, nós precisamos como igreja aprender isso. Na China, onde a igreja é perseguida, né, as reuniões acontecem nos lares e acontecem também nas igrejas subterrâneas. Ou seja, não existe templo, nós não podemos ficar dependentes do templo, né? O nosso campo missionário é lá fora, é na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Então, como igreja, nós precisamos redescobrir isso, né? O texto que nós lemos, ele apresenta uma situação real de perdas, mas também uma situação real de ganho em meio a essas perdas, né? A cidade de Gadara, ela era uma cidade localizada a uns 10 quilômetros, mais ou menos, do lago de Genezaré. Pertencia ao território de Decápolis, né? Um grupo de 10 cidades que elas foram agrupadas por conta da sua língua, da sua cultura, da sua localização, né? Nessa região existiam fontes de águas termais, ela era uma região próspera, onde hoje se localiza a Jordânia. No tempo de Jesus, essa região era habitada por povos pagãos, que eles foram fixados ali após a deportação de Israel para a Síria. Né? Algumas informações sobre aquela cidade. Né? Então, não era um povo tão receptivo ao Evangelho, tão receptivo à cultura judaica. Né? Eles tinham as suas práticas.
Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse momento, sobre o tempo que nós vimos, o texto que nós lemos a respeito do endemoniado gadareno e das pessoas envolvidas naquele lugar. Queridos, quando nós olhamos apenas para as perdas, nós não conseguimos enxergar, às vezes, quanto esforço está sendo empregado para que a situação que nós estamos vivendo seja resolvida, não é? No caso ali, existe um problema muito sério naquele lugar. O texto vai dizer que aquele homem, ele vivia em meus sepulcros. Aquele endemoniado gadareno, né? Ele era um homem que tinha uma vida tão deplorável, ele estava tão aprisionado, que ele já não vivia mais no meio da sociedade, ele estava à margem da sociedade que ele estava vivendo, né? Então, quando nós só olhamos para o problema, nós não conseguimos enxergar tudo que está sendo empregado, todo o esforço que está sendo feito para que situações sérias sejam resolvidas, né? O texto vai dizer que no capítulo 4 de Marcos, verso 37, que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Ou seja, para chegar àquele lugar, Jesus e os discípulos enfrentaram uma grande batalha espiritual. Não tenha dúvida de que aquela tempestade, que aquele mar revolto não foi uma coisa simples, uma coisa à toa. Foi uma batalha espiritual para chegar naquele lugar, né? E não foi uma batalha fácil. Os discípulos ficaram desesperados. O barco quase foi a pique. Mas Jesus estava naquele barco. E Jesus resolveu aquela situação. Mas foi uma situação complicada para as pessoas que estavam envolvidas, né? Eles atravessaram o mar e foram de uma região para outra. Eles tiveram ali que, de barco, né, percorrer uma região grande, uma distância grande, para chegar àquele lugar. Podiam continuar fazendo ali, podiam continuar pregando o evangelho à beira do mar, mas interessante que Jesus foi lá, fez todo esse esforço para resolver, naquele momento, o problema de uma única pessoa, né? Mas quando nós olhamos apenas para as perdas, nós não conseguimos enxergar quanto esforço está sendo empregado para que algumas situações sérias sejam resolvidas. E aí nós, muitas vezes, somos ingratos em não enxergar o que está sendo feito para resolver situações importantes. Quando nós olhamos apenas para as perdas, nós não conseguimos enxergar o sofrimento do próximo e quanto isso também nos afeta. Veja bem, os versos 3 e 4 vão dizer que esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Meus irmãos, aquele homem era um risco para aquela sociedade. As pessoas deveriam ter medo de passar naquela região. A coisa era feia. Ele oferecia risco, as pessoas tentavam prendê-lo, não conseguiam. Imagina o temor que havia de passar naquela região, de passar próximo daquele lugar onde sabiam que existia um homem ali que ninguém segurava, que ninguém dominava, que podia oferecer qualquer risco a qualquer momento. Então, quando nós olhamos apenas para as perdas, nós não conseguimos enxergar nem o sofrimento do próximo e muitas vezes não conseguimos enxergar como que isso nos afeta também. Aquele homem sofria, aprisionado, e a sociedade onde ele estava também sofria, com medo, com temor daquela situação. Quando nós olhamos apenas para as perdas, nós não conseguimos enxergar que o nosso sofrimento pode nos ensinar a acabarmos pecando, né? Ou espraguejando. Nós, às vezes, sofremos e acabamos espraguejando por causa daquele sofrimento. O texto vai dizer que o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Ou seja, algo que era para ser comemorado, né? Levou aquele povo a enxergar de uma maneira diferente. Eles não conseguiam enxergar que estavam sendo abençoados, né? Eles estavam pecando ainda mais quando começaram a espraguejar e não reconhecer todo o sofrimento que eles viviam, todo o sofrimento que aquele homem vivia, né?
Eu me lembro que quando estávamos em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, nós conhecemos uma família. E quando conhecemos aquela família, nós não sabíamos a história deles, mas depois de um tempo convivendo, nós vimos que aquela família estava vivendo assim um verdadeiro caos, né? Filho com situação complicada com droga, com a justiça, outros parentes envolvidos também, o casamento já por conta de todas essas situações que eles estavam vivendo, casamento abalado. Olha, e aquela família, ela não conseguia enxergar a solução no que eles estavam vivendo, né? Realmente o casamento estava quase acabando. E em determinado momento, Deus nos deu a oportunidade de apresentar o Evangelho para o marido, para o membro daquela família, depois para o filho, depois a esposa se converteu, depois a filha, depois a sogra. E Deus fez uma grande maravilha naquela família. Interessante, irmãos, que aquela família que estava vivendo um caos, depois de ser discipulada e conhecer a Cristo de verdade, aquela família acabou se tornando uma grande líder lá na igreja que nós pastoreamos. E foi assim maravilhoso ver o que Deus fez, porque eles se tornaram referência lá onde eles moravam e alcançaram várias outras famílias, né? Eles agora tinham uma história para contar, eles tiraram os olhos só do problema e começaram a ver o que Deus estava fazendo na vida deles. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos olhar o que Deus está fazendo no meio da nossa situação, do que nós estamos passando. Eu me lembro que no ano de 2001, eu era recém-casado, recém-chegado aqui em Macaé, e eu perdi meu pai. E foi um tempo muito difícil. Naquele período, dentro de 2 anos, foram 6 pessoas da minha família que vieram a falecer. Foi um período difícil para nós, mas eu olho para trás e vejo como foi um período de crescimento para mim, para minha esposa, como nós crescemos como família, como nós crescemos na dependência de Deus. Aquele momento de sofrimento trouxe para nós um grande crescimento, né? Nós vimos quanto Deus usou pessoas para nos abençoar, para estarem ao nosso lado. Mas então, irmãos, eu quero te chamar a atenção para o que acontece quando nós olhamos além da perda, né? Nós conseguimos, então, enxergar o benefício ou o crescimento que aquela situação traz para as pessoas. Pode ser para nós ou pode ser para o outro, né? Quando nós olhamos além da perda, nós conseguimos enxergar. As pessoas que retornaram da cidade chegaram ali, o verso 15 vai dizer, que viram ali o homem que antes era possesso de uma legião de demônios, agora ele estava assentado e vestido em perfeito juízo. Se nós olharmos além das perdas, nós vamos conseguir enxergar o que Deus está fazendo na vida das pessoas diante daquela situação. Eles chegaram e viram aquele homem em perfeito juízo, aquele homem que nenhuma corrente segurava antes. Se nós olharmos além das perdas, nós vamos enxergar também o quanto aquela situação momentânea pode ajudar a nós e a outras pessoas. Veja bem, Jesus diz assim para aquele homem, né? Claro, aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto, ele ficou com um sentimento de gratidão tremendo. Então ele disse para Jesus, olha, eu quero ir junto. Eu não vou ficar aqui nesse lugar me traz péssimas lembranças, mas eu vou junto, eu quero ir junto com vocês. Jesus disse para ele assim, ó, verso 19 e 20, vá para tua casa, para sua família, e anuncia a eles quanto o Senhor fez por você, e como ele teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, naquele conjunto lá de 10 cidades agrupadas, o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Mas a história não acaba aí. A história diz que no final do capítulo 6 de Marcos, nos versos 53 até o 56, vai dizer assim: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos.
E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeia, ou em campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Irmãos, é a mesma região que expulsou Jesus. Agora, depois que Jesus envia aquele homem, que nós podemos chamar de primeiro missionário daquela região, né, ele anuncia e as pessoas começam a ver, começam a enxergar. Então, quando Jesus volta para aquele lugar, Jesus é recebido de uma forma diferente. Então, queridos, quando nós conseguimos enxergar além das perdas, nós vamos observar que aquela situação ela é momentânea e ela pode ajudar pessoas futuramente. Ela pode trazer crescimento para pessoas futuramente. Olhando para o texto, nós vemos que aquela cidade, ou aquelas 10 cidades, aquela região, ela foi impactada pelo testemunho de um homem que antes vivia à margem da sociedade e que foi alcançado por Jesus. Esse homem se tornou um missionário e muitas pessoas depois se converteram a partir do testemunho daquele homem. E quando Jesus volta àquela cidade, ele é bem recebido e muitas vidas transformadas. Meu irmão, o que Deus está nos mostrando ou quer nos mostrar diante do problema que nós estamos vivendo? O que Ele quer nos ensinar se nós enxergarmos além das perdas? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o que o momento que estamos vivendo, ó Deus, tem para nos ensinar. O que o Senhor está fazendo, Senhor, nos ajude a entender e glorifique o Teu nome, Pai, com tudo o que está acontecendo agora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.